Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Trânsito, e o papo de hoje é sobre aquela regra do farol baixo, sabe? Aquela que sempre gera uma dúvida danada quando começa a chover de dia, causar muita confusão e, olha, um bocado de multa também. Então, bora mergulhar nisso e entender de uma vez por todas o que a lei fala, sem erro. Vamos lá, imagina a cena. Tá um dia normal, de repente, começa a chover. E aí, qual luz do carro tem que acender? É a lanterna? Ou aquela luz de rodagem diurna, o DRL que os carros mais novos têm? Ou será que é o farol baixo? Olha, essa dúvida é super comum, mas a resposta errada, essa pode pesar no bolso. Vamos descobrir juntos qual é a exigência oficial. Então, para não ficar no "eu acho que é isso", a gente foi direto na fonte, né? Vamos olhar o que diz o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, lá do CONTRAN. É esse documento que manda no jogo, que diz exatamente como o agente de trânsito tem que fiscalizar. E olha, a regra é clara, claríssima. O texto resumido da lei é esse. Em movimento de dia, deixar de manter acesa a luz baixa sob chuva, neblina ou cerração. Traduzindo, se o tempo fechou, começou a chover, baixou neblina, não importa se é meio-dia. O farol baixo tem que estar ligado. Ponto final. Simples assim. E para ter uma ideia de como isso é específico, essa infração tem até um código próprio. É o 72422. Isso quer dizer o quê? Que não é uma regra qualquer, perdida no meio do código. Não, não. É uma infração bem definida, com nome e sobrenome, sabe? Ok, entendi a regra. Mas e se não cumprir? O que acontece na prática? Bom, agora a gente vai falar das consequências. E é bom prestar atenção para entender que o assunto é sério. Para começar, vamos falar da gravidade. Essa é uma infração considerada média. E o que isso quer dizer? Que ela vai doer em dois lugares, no bolso e na carteira de motorista. E falando em carteira, são 4 pontos. Isso mesmo, 4 pontinhos que vão direto para a CNH. E a gente sabe, né? Acumular pontos por um descuido bobo como esse não é nada legal. E claro, não podia faltar a multa, né? Além dos pontos, vem a penalidade em dinheiro. É uma multa que com certeza faz diferença no orçamento. Pensa bem, é um gasto que poderia ser evitado com um simples gesto de ligar o farol. Totalmente desnecessário, concorda? Agora segura aí, porque a gente vai entrar na parte que talvez seja a que mais causa confusão. Vamos desvendar alguns mitos sobre os faróis. É exatamente aqui que muita gente boa acaba errando, achando que está fazendo tudo certinho. O campeão de todos, o mito número 1, o DRL, a tal da luz de rodagem diurna. Sabe aquela luz de LED que já acende sozinha nos carros mais novos? Pois é, ela é ótima, ajuda o carro a ser visto, sem dúvida. Mas, e é um grande mas, debaixo de chuva, com neblina ou cerração, só o DRL não vale. A lei é clara, tem que ser o farol baixo aceso. Outro erro clássico é ligar só a lanterna, que a gente também chama de luz de posição. A lanterna é muito fraquinha, a função dela é outra. É para mostrar onde o carro está parado, o tamanho dele. Com o carro em movimento e ainda mais com chuva, ela não serve para quase nada e, o mais importante, não substitui de jeito nenhum o farol baixo. E olha, para não deixar a menor sombra de dúvida, o próprio manual de fiscalização desenha. Ele diz com todas as letras o que não substitui o farol baixo. Vamos lá, nem luz de posição, nem o DRL, nem o farol de neblina e muito menos o farol alto. Para essa situação de chuva, neblina ou cerração, a única luz certa é uma, o farol baixo. Agora, um ponto super importante para a gente não misturar as coisas. Essa regra que estamos falando é muito, muito específica. Uma coisa é não usar o farol baixo na chuva. Outra, completamente diferente, são outros problemas de iluminação. Cada caso é um caso com uma multa diferente. Vamos entender isso melhor? Por exemplo, se uma lâmpada do farol está queimada, a infração é outra, está lá no artigo 230. Se a pessoa dirigir à noite com o farol apagado, aí a infração é mais grave ainda. E em túneis de dia, também tem uma regra só para isso, ou seja, cada situação no seu quadrado. A nossa conversa de hoje é só sobre aquele trio: chuva, neblina ou cerração, durante o dia. Ufa, bastante detalhe, né? Mas então, depois de tudo isso, o que a gente precisa guardar para não esquecer nunca mais? Vamos resumir tudo numa regra de ouro, bem fácil de lembrar. A mensagem principal é essa, super simples. Começou a chover, baixou neblina ou cerração no meio do dia, a primeira coisa a se fazer, sem nem pensar duas vezes, é ligar o farol baixo.
Esquece a lanterna, esquece o DRL, é o farol baixo, simples, direto e o mais importante, seguro. Porque no fim das contas, a gente precisa lembrar que o objetivo dessa lei não é só aplicar multa, é sobre segurança, sobre proteger vidas. Um carro com o farol baixo aceso nessas condições de pouca visibilidade, ele é visto de muito mais longe. É uma atitude simples que pode evitar acidentes graves. E fica aí a pergunta para a gente pensar. Que outra regra de trânsito ainda deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha, hein? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.